Eu lembro da sensação estranha que eu tive quando li os primeiros textos de teatro na minha vida. Que esquisito! Não tem ação. E essas palavras, essas falas, ninguém fala desse jeito. Pode ser que lendo textos dramáticos você também já tenha sentido esse estranhamento, porque sim, falta alguma coisa. O texto de teatro, ele é incompleto, afinal, eles foram escritos para serem encenados, vividos. Só que esses textos clássicos, se eles existem circulando até hoje, é porque sim, dá para sobreviver sem a companhia de teatro de atores montando a peça, né? Só que para manter esse texto vivo só existe uma esperança: sua leitura. Para ajudar a ler as peças clássicas, hoje eu vou ensinar e mostrar para você uma série de dicas que eu trouxe de atores profissionais para ajudar a superar a dificuldade de fala, de imaginação e de compreensão dos textos dramáticos. Eu sei que você provavelmente não é ator, mas mesmo assim fica comigo que é para você mesmo que eu fiz essa seleção. Porque são técnicas simples, eficazes e que as companhias de teatro mais tradicionais é que costumam fazer quando ainda estão na fase de descobrir o texto. Então não precisa fazer análise crítica, não precisa ter visto o filme antes. Ele requer um esforço, sim, mas cá entre nós, qual clássico não merece nosso empenho? Então, vem comigo que esse vídeo está dramático. Eu dividi o vídeo em 3 sessões. O ajuste de expectativa, que é sobre o que esperar de um texto teatral. O preparo para a leitura, que vai ser diferente para cada autor ou cada época. E, por fim, as técnicas para tirar o melhor da sua leitura. O ajuste de expectativa é o que você faz antes de abrir o livro. Por exemplo, é entender que uma peça de teatro não se lê da mesma forma que um romance. Não tem um narrador guiando, não tem descrição de ambiente, não tem objetos sendo descritos, não tem pensamentos dos personagens. São apenas as falas, as descrições de cenários e, às vezes, indicações bem pontuais das ações. Por ser feito principalmente de falas, o texto teatral vai ter lacunas. Ao pegar um texto teatral em mãos, você tem que ligar o seu senso de Homem-Aranha para buscar o que está nas entrelinhas dessas falas. E isso é a natureza do gênero dramático. Esse senso de aranha, ele também serve para a gente se lembrar que existe ironia dramática nos textos. O que é ironia dramática? É quando o leitor sabe a história toda, mas o personagem só sabe as cenas em que ele esteve presente. Ironia dramática é quando o espectador, ou no caso o leitor, ele sabe de algo que o personagem não sabe. E é importante saber disso quando for ler uma peça. Outra coisa que é da natureza do gênero dramático é que as palavras elas têm uma função mais representativa do que expressiva. Representar é literalmente você presentificar em gestos as palavras que estão no papel, incluindo as partes mais emotivas. Por exemplo, quando um personagem se abre para o outro, como vemos bastante em Romeu e Julieta. Mas mesmo se abrindo, ele faz isso com palavras que despertam a ação e muitas vezes acompanhadas de ação. Porque o principal do drama é a ação e as falas no teatro são consideradas ação. Inclusive, se você quiser se aprofundar nessa parte, tem mais informações no vídeo que eu gravei sobre o gênero dramático e que está aqui no canal. Também faz parte do seu ajuste de expectativa saber que há certos tipos de falas que são próprias do teatro, além dos diálogos, que são 3 e muita gente confunde um com o outro. O monólogo, o solilóquio e o aparte. O monólogo é quando um personagem diz uma fala longa, mas ele não está sozinho no palco. Tem algum personagem ouvindo e presenciando o que está acontecendo. O que acontece, por exemplo, no ato 4, a cena 1 de A Tempestade, quando o Próspero fala para o Ferdinando, após aquela cena do banquete com diversos espíritos e divindades, o seguinte: "Pareceis, caro filho, um tanto inquieto, como quem sente medo. Criai ânimo, Senhor, nossos festejos terminaram. Como vos preveni, eram espíritos todos esses atores. Dissiparam-se no ar, sim, no ar impalpável." E então, ele desenvolve um monólogo poético, cheio de simbolismo. É de onde vem, inclusive, uma das frases mais famosas de Shakespeare: "We are such stuff as dreams are made on." Somos feitos à matéria dos nossos sonhos. Solilóquio é quando o personagem está falando sozinho, e ele pode estar de fato sozinho, ou até ter alguém no palco, mas que não está prestando atenção.
Como no texto dramático nós não temos acesso aos pensamentos e tudo é traduzido em ação, o solilóquio é a forma como o autor externaliza o que se passa na mente e no coração do personagem. O caso mais famoso é o do Hamlet, na cena do Jardim do Palácio, ser ou não ser, eis a questão. Mas a própria peça A Tempestade, a última cena é um solilóquio. Todos os personagens saem, exceto o Próspero, então ele fala sozinho sobre a sua obra, digamos assim, ter finalmente acabado. Ele está se dirigindo ao público ao mesmo tempo que está se dirigindo a si mesmo, como se fosse compartilhando um pensamento. Já os apartes são falas do personagem que são dirigidas diretamente para o público e tem uma função de quebra, ou seja, ele compartilha algo com o público que os outros personagens não sabem. Então é como se fosse uma piscadinha do personagem para o público. Ah, fulano, você fez isso? Não, não fui eu. Sim, fui eu. É mais ou menos por aí. Esse é o aparte. O caso mais conhecido de apartes na história é o de Iago, na peça Otelo, que é também outro exemplo de ironia dramática. Isso porque, na fala entre Iago e os outros personagens, ele diz uma coisa, se comporta de um jeito, mas quando todo mundo vai embora e sai de cena, o Iago vira para o público e revela sua face mais maquiavélica, que ele pensa o contrário do que ele estava se apresentando. Ele diz que ele é falso e ainda ele compartilha com a gente o passo a passo de como ele vai destruir a autoconfiança do personagem Otelo. E isso, na época, foi revolucionário. Rubricas, também chamadas de didascálias, são as indicações que aparecem entre parênteses ou em itálico no meio do texto. Elas dizem o que está acontecendo na cena e são uma espécie de partitura física do texto teatral. Em Tchekov, especialmente, os silêncios e as pausas estão nas rubricas. Os silêncios é o que carregam o que os personagens não conseguem dizer em palavras. E o subtexto de Tchekov não está nas palavras, mas está no que interrompe as falas. Em Shakespeare, por exemplo, é o oposto. Rubricas são bem escassas, às vezes nem existem no texto de Shakespeare. A fala é que já contém a ação em si. A forma como o personagem fala diz o que ele está fazendo, mas daqui a pouco a gente volta nisso. Nas rubricas, preste sempre atenção em quem entra e quem sai de cena, porque no teatro a presença física reorganiza tudo. Os jogos de poder, a tensão que está no palco, o que pode ou não pode ser dito. Quando um personagem entra, algo muda. Quando ele sai, algo também muda. E essas movimentações podem revelar situações que o texto não explicita em palavras. Quando você for ler uma peça de teatro, eu recomendo que você se prepare para ler 2 vezes em vez de só uma. Talvez até 3. Quer ver por quê? Primeiro, pela extensão. Comparado com Os Miseráveis, Quincas Borba, Almas Mortas, uma peça de teatro é uma leitura até que curta. Hamlet, que é a mais longa de Shakespeare, leva umas 4 ou 5 horas de leitura, sendo que as montagens no palco precisavam acontecer em 3 horas. Segundo, pelo aproveitamento do texto. A primeira leitura, em vez de travar onde você não sabe, não está entendendo, pode fazer ela mais corrida. Você acompanha o movimento, acompanha a tensão, tem um quadro geral da história, não precisa parar para analisar ou consultar a nota de rodapé, nem voltar atrás caso se perca, só deixa rolar. A primeira leitura é como abrir a torneira que estava há muito tempo sem usar e a água suja sai na frente. É um pouco por aí. A segunda leitura não. Ela já é mais densa, mais demorada. Nessa segunda leitura, você tem mais noção de onde se aprofundar. E é aí que você volta com calma, consulta as notas de rodapé que estão no contexto, presta atenção nessas camadas e aí tenta as dicas de ator que eu vou passar já já. Uma tragédia grega, por exemplo, tem um vocabulário muito difícil. E a edição do CLC tem notas que dão o significado das palavras mais incomuns. Mas essas notas de rodapé valem também para explicação contextual, para que a gente não perca detalhes que importam, para entender a situação que está acontecendo de fato. Já a terceira leitura para frente, aí você faz mais livre, fica mais à vontade, descobre novas nuances. Ah, e uma última coisa. Tem tragédias e tem dramas que, mesmo sendo tratados por nós como cânones hoje em dia, eles foram tratados pelos próprios autores como comédias, como Hamlet e A Gaivota. Então divirta-se. Mesmo sendo um texto clássico, não precisa tratar o texto com um pedestal. E por falar em se divertir, deixa seu like,
Se inscreva no canal para o YouTube entender que você está gostando desse conteúdo. As dicas de ajuste de expectativa são mais gerais e servem para todas as peças clássicas que você for ler. Já o preparo para o texto é mais específico sobre a época, sobre o autor ou sobre a própria peça em si. É literalmente buscar contexto antes de começar a ler o ato 1, cena 1. Inclusive algo que aqui no canal do Clube da Literatura Clássica nós fazemos todos os meses. Cada lançamento é acompanhado por uma série de informações que deixam você no estado de leitura e atenção ideais para mudar a sua chave de fruição. O box 75 do Série C, por exemplo, O Tesouro da Lealdade, é um texto dramático japonês. As línguas e a poesia oriental, eles têm lógicas diferentes da nossa. E a própria noção histórica não é familiar para nós brasileiros. Então, se você abrir o texto e ler de uma vez, vai ficar talvez igual ao John Travolta no Pulp Fiction. E além dos nossos vídeos no YouTube, quem assina o CLC recebe todo mês uma aula exclusiva na Academia Literária. Então, vale muito a pena olhar o que nós preparamos para cada lançamento para enriquecer a sua leitura. Se for um texto dramático, a contextualização vai explicar as convenções teatrais da época, ou seja, qual que era a linguagem dramática mais característica da tradição em que a peça foi escrita. E entender isso muda a sua experiência de leitura. Na tragédia grega, por exemplo, há um elemento que confunde muita gente na primeira leitura, que é o coro grego. Aquele grupo de pessoas que aparecem entre as cenas e faz longos comentários em verso. A tentação nossa, quando lê pela primeira vez, é tratar isso como se fosse uma pausa, um intervalo poético. Mas o coro é um personagem coletivo, mas é um personagem. Ele é a consciência moral da comunidade. Ele adverte, ele lamenta, ele questiona. Nas peças da Orestia, por exemplo, o coro está carregando o peso ético de tudo que acontece. Se você pular o coro, você perde a essência do dilema que tem em jogo. E se você tiver dificuldade de entender esse conceito, tem um filme que, embora tire um pouco de sarro, que ajuda bastante a visualizar, que é o Poderosa Afrodite, do diretor Woody Allen, de 1995. A história se passa em Nova York, mas em diversas partes do filme nós vemos cenas num teatro grego abandonado, onde esse coro comenta decisões dos protagonistas e ainda convocam outros personagens famosos para contracenar com eles. Então os gestos, a forma de falar, a forma como o corifeu se destaca do coro para comentar algo mais específico, tudo isso está lá. E mesmo que seja uma leitura, digamos, bem-humorada desse filme, ela é, pelos documentos que temos disponíveis, até que bastante fiel a como era o coro grego na época. E se for difícil de encontrar nos streamings, procura no YouTube Coro Poderosa Afrodite. Você vai encontrar um compilado dessas cenas. Outro exemplo de contexto é em Shakespeare. Nas peças dele, a forma como um personagem fala diz tanto quanto o que ele fala, especialmente se for em prosa ou em verso, porque não é aleatório. Geralmente, textos em verso são mais elevados, poéticos, com alta dignidade, e os textos em prosa são mais banais, do dia a dia, jogando conversa fora ou algo mais grosseiro. Eu disse que ia voltar a falar de Otelo, né? Então é aqui que eu queria explicar mais. Otelo é uma das tragédias mais famosas de Shakespeare. Nessa peça, o Otelo é o herói, a Desdémona é a esposa dele e o Iago é o vilão. O Otelo é um personagem de alta hierarquia militar, que fala muito de defesa da honra dele, de moral, né? Então ele fala em verso a maior parte da peça. O Iago, que é o alferes de Otelo e que se faz de amigo dele, vai tentar plantar na cabeça de Otelo uma mentira, a que a esposa Desdémona está sendo infiel. O Iago, embora pareça alto em dignidade, ele é baixo em ética e ele fala em prosa. Mas o Otelo, cujas falas são geralmente em verso, vai mudar a forma de falar quando finalmente ele acreditar na mentira de Iago. Então ele termina falando em prosa, totalmente vítima do orgulho e da manipulação do Iago. Ele se torna baixo, digamos assim. A forma de falar mudou porque algo nele se quebrou e ele perdeu sua nobreza. E o texto está dizendo isso tanto para o ator, que vai fazer o papel, quanto para o leitor que não tem o recurso visual do palco. E saber
saber que o texto vai dar esse tipo de dica é importante para sua leitura para não passar batido por essas informações implícitas. Por falar em implícito, as peças de Anton Chekhov são um caso à parte. Ele é um autor russo do século XIX e que ele fez uma revolução na história do teatro. Ele levou o subtexto para o texto. E por que isso é importante saber no preparo para sua leitura? É que nas tragédias gregas, o conflito ele é explícito e grandioso, e em Chekhov ele é subterrâneo. Os personagens falam de coisas banais, como falar do tempo, o jantar, ou uma viagem que não vai acontecer, enquanto o que importa de verdade fica no que não está dito. Ler Chekhov exige uma atenção diferente. É menos ao que está sendo dito e mais ao que está sendo evitado. Como eu disse agora há pouco, as pausas nas rubricas são o coração da cena. E se você estiver achando estranho, confere no nosso canal o vídeo da Julie fazendo uma leitura comentada do começo da peça A Gaivota. E aí você vai entender não só essa peça, como as outras 3 do Chekhov, que fazem parte do box 51 do CLC. Tragédia grega, Shakespeare, Chekhov, são os casos de contexto mais conhecidos. Mas as peças romanas, os autos, as peças jesuítas, as peças do romantismo francês, cada uma tem uma especificidade da época para você ficar inteirado antes de mergulhar na cena. Se você tiver algum texto dramático lançado pelo clube que você queira mais contextualização, mais saber o que passa na época, uma leitura mais acompanhada, me conta aqui nos comentários que a gente pode preparar isso para o canal. E é claro, parte do preparo é conferir com calma a lista de personagens. Quem são as pessoas que estão em peça? Quem é filho de quem? Quem serve a quem? Às vezes você tem informações até das profissões dos personagens, especialmente nas tragédias gregas e nas peças de Shakespeare, onde o elenco pode ser grande e os nomes não são muito familiares. Aqui você tem Romeu, Montecchio, seu pai, esposa de Montecchio, Benvolio, sombrio de Montecchio, Abraão, servo de Montecchio. Então você já consegue ler no comecinho aqui dos personagens da peça quais são os núcleos de Romeu e Julieta, essa peça que eu estou falando aqui agora. E quais são os núcleos que pertencem ao personagem Romeu, quais são aqueles que pertencem ao núcleo da Julieta, quais são os religiosos e por aí vai. Então você tem uma noção assim de quais são os círculos sociais que vão se colidir na peça. Claro, não precisa fazer como alguns leitores fazem com os 100 anos de solidão, aquele mapa de personagens. Um esqueminha à mão já ajuda. Eu tenho dificuldade de lembrar os nomes, então sempre eu faço numa folha à parte e eu deixo no meio do livro, caso eu esqueça, sei lá, quem é o Osric da peça Hamlet. Agora chegou a cereja do bolo desse vídeo, as dicas práticas que eu trouxe da minha experiência de ator. Antes de começar, um adendo. As técnicas que eu vou passar, elas foram tiradas das oficinas de atuação da Royal Shakespeare Company e de um livro de seus maiores diretores, o John Barton. Essas técnicas, elas servem para leitores casuais porque foram pensadas para aquele momento em que o elenco ainda está na fase de descoberta do texto, lendo em voz alta, sentados, comecinho dos ensaios. Então sim, se você tem paixão pelas tragédias e os clássicos do teatro, as técnicas são para você também. A primeira dica, claro, acabei de dizer, é ler em voz alta, mas não é de qualquer jeito. É tendo em mente que cada sentença num texto dramático tem uma ação inerente ou uma intenção. Quando você lê em silêncio, você só processa. Quando você lê em voz alta, você ativa o ímpeto de agir. Claro, você não precisa se levantar, mexer os braços, basta perceber que tipo de gesto aquelas palavras provocam no seu imaginário e no seu corpo. Aliás, uma curiosidade interessante. Você sabia que a maioria dos atores antes do século XIX, eles não tinham um diretor? A figura do diretor do teatro, como a gente conhece hoje, ou seja, a pessoa responsável pela concepção artística do espetáculo, o conceito visual, a maneira de interpretar os atores, as linhas gerais de iluminação, sonoplastia, figurino, tudo isso na figura de um diretor é algo relativamente recente na linha do tempo do teatro. O Konstantin Stanislavski, que dirigia o Teatro das Artes de Moscou e as peças de Chekhov, é o primeiro grande nome que pensa o espetáculo e não é nem o ator e nem o dramaturgo. Antes do século XIX, o que existia era uma espécie de encenador, uma figura que tinha uma função mais técnica, um coordenador de palco. Shakespeare, ele dirigia a companhia como um todo, a gestão do Teatro Globe, além, claro, dos textos que ele escrevia. Tá, mas o que isso tem a ver
com leitura de peça. É que se eu era um ator e não existia alguém para dizer como atuar ou como representar meu papel, significa que eu ia ter que me virar somente com o texto. Nem o texto do colega eu sabia, porque o ator só recebia o texto das suas próprias falas e as deixas do outro personagem, que é para saber quando é a sua hora de falar. Até por uma questão de economia de papel que isso acontecia. Mas os bons autores, que já tinham uma concepção do espetáculo enquanto escreviam a peça, eles davam um jeito de inserir direções aos atores no próprio texto das falas. Os textos clássicos, eles estão repletos de dicas nas próprias palavras, dicas, né? E você pode usar isso a favor de sua experiência na leitura. Um exemplo de dica no texto é o tamanho da frase. Quanto maior a sentença, mais certeza o personagem tem daquilo que ele fala. E quanto mais curtas as frases, geralmente significa que o personagem está titubeando. Quer ver? Pegar o Hamlet aqui. Eu vou comparar a fala do Horácio, que é amigo do Hamlet, com o próprio Hamlet. No comecinho da peça, página 13 na edição do CLC. O Horácio, ele é um personagem que ele foi para a faculdade, ele é considerado letrado entre seus amigos, e é ele que representa a certeza de dar relatos uns para os outros, especialmente para o Hamlet no começo da peça. Então o que acontece? Tem alguns personagens que eles veem no começo de Hamlet o fantasma do rei Hamlet, que faleceu, obviamente. E o Horácio, ele demora para entender ou para acreditar no que acontece, mas depois que ele vê o fantasma, ele é uma testemunha com bastante peso, bastante garantia para falar para o Hamlet o que os outros personagens viram. O personagem do Horácio, ele costuma falar com frases mais longas, porque ele dá mais certeza daquilo que ele fala. É um personagem que ele traz mais certeza. Então veja o tamanho da frase aqui na página 13. Ele está dando um relato sobre o que está acontecendo no reino da Noruega, vizinho à Dinamarca ali. Mas agora o moço Fortinbras, ardoroso, porém falho de experiência, alistou pela fronteira da Noruega só a preço de comida, uns tipos corajosos e sem terras, que antevêm qualquer empresa gorda e que não é outra justamente como o nosso Estado de muito reconhece, senão por constranger pela violência das armas e entregar-lhes esses domínios que seu pai nos vieram. Isso é uma frase só. Agora, vamos ver o Hamlet daqui a pouco, na cena, quando ele acabou de sair, os outros personagens do reino, o Polônio, o rei, a mãe dele, a rainha Gertrudes, e enquanto o Hamlet estava se fazendo, disfarçando um sentimento na presença deles, quando todo mundo sai, ele começa a jorrar sentimentos, e ele está tão inquieto com aquilo que as frases deles são às vezes 2, 3 palavras. Olha como o Hamlet fala: que horror! Jardim inculto em que só medram ervas daninhas, cheio só das coisas mais rudes e grosseiras. Chegar a isso? Morto há 2 meses? Não, nem tanto. 2? Um rei tão bom que confrontado com este era Apolo ante um sátiro? Tão terno para a esposa que ao próprio vento obstava de bater-lhe no rosto com violência. Ó céus! Recordar-lhe-ei, pendia dele como se seus desejos aumentassem com a saciedade. Eu tô lendo aqui, mas dessa minha fala tem um monte de frase. E o ator, quando ele pega um texto todo recortado, ele sabe que ele precisa estar inquieto. Então a sua leitura, você pode também ser inquieta, você não sabe para que emoção você está puxando. A própria leitura aqui foi um pouco meio bagunçada, mas essa é a ideia. Comparar uma frase longa significa certeza, e as frases curtas são mais instáveis internamente. Outra direção embutida na escolha das palavras é: quanto mais vogais aparecerem numa frase, mais emoção ela carrega. E quanto mais consoantes, mais intenção de exercer um poder ou algum tipo de dificuldade. Então, na hora de ler, quando tiver uma palavra mais aberta, com mais vogais, deguste a sonoridade disso. E quando for uma palavra cheia de P, de S, de R, de T, força a fricção das consoantes. Vou dar um exemplo para você. Eu vou ler uma fala da Miranda na peça A Tempestade, ato 1, cena 2, a página 17, na edição aqui do clube. Ela está falando com o seu pai, ela está se abrindo com o seu pai sobre coisas que ela sente, sobre as vontades de vida que ela tem, porque
contextualizando, eles moram numa ilha e ela não vê outros seres humanos, só que ela está numa fase de adolescência que ela quer vida. E essa vontade de viver se expressa em uma escolha que é mais vocal. Então eu vou ler primeiro em português e depois eu vou comparar com o inglês para vocês terem uma noção. Se com vossa arte, Pai querido, as águas selvagens levantastes, acalmai-as, derramaria o céu pez escaldante, se até sua face o mar não se levasse para apagar o fogo, como a vista dos que sofriam me era dolorosa. Um navio tão bravo que sem dúvida conduzia pessoas excelentes reduzidas a pedaços. Ela está comentando a cena que aconteceu antes, quando teve a tempestade que levou o navio para naufragar. Agora compara com o inglês para ver. By your art, my dearest father, you have put the wide waters in this war eye them. The sky it seems would pour down stinking pitch, but that the sea mounting to the welkin's cheek dashes the fire out. O tradutor ele conseguiu fazer essa transferência, digamos, de vogais para que ele soasse emotiva como no original. Agora compara com mais para frente, quando entra o personagem Caliban. O Caliban é uma figura grotesca, é o filho de um mau espírito com uma bruxa. Então ele é quase humano, ele só se comunica com xingamentos, com ranço do seu captor, que é, no caso, o Próspero, né? Então a primeira fala do Caliban, quando ele entra sendo convocado pelo Próspero, é assim: que em vós dois cai orvalho tão nocivo como o que a minha mãe tinha por hábito colher dos charcos pútridos com uma asa negra de corvo. Em vós sopre o suloeste e vos deixe cobertos de feridas. Em inglês agora. As wicked dewars ere my mother brushed heaven's feather from unwholesome fen, drop your both, as southwest blow on your and blister all over. Até as vogais, algumas são cortadas aqui no texto original. Então perceba que o excesso de consoantes, a sonoridade das consoantes, ele mostra algo ríspido dentro. Ou mostra, se for algo mais cadenciado, poderia mostrar alguém que está querendo impor o seu poder para outra pessoa. Claro, vai depender um pouco de cada personagem. No caso, ele é uma criatura que está sendo de escrava. Então, ele não tem como ser essa figura que impõe poder. Uma dica para ler versos. Mesmo quando a peça é escrita em versos, às vezes até rimando, a gente não precisa pausar no fim de cada verso para fazer uma respiração. Tipo, parará, 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 parará. Não, nem os atores faziam isso e nem hoje em dia eles fazem. Então você pode ir quebrando esse ritmo e testando outros lugares para respirar na frase. Mas se a peça for em versos e uma linha for mais curta que o tamanho usual, quer dizer que o personagem se interrompeu, algo aconteceu, ou algum pensamento sequestrou a atenção dele, e você pode brincar com essas palavras. E por falar em brincar, tem coisas que você pode fazer para brincar com o texto e explorar mais despretensiosamente, por exemplo. Quer ver? Você pode sussurrar uma cena inteira. Por quê? Para descobrir quais são as frases que precisam ser ditas em alto e bom som. Você também pode ler andando pela sala, mudando de direção a cada vez que tiver um ponto final ou ponto e vírgula. Lembra das frases longas e curtas? Testa em casa e perceba se você se sente mais seguro em frases longas ou mais confuso quando tiver frases curtas e você tiver que mudar de direção toda hora. Apontar para as coisas quando lê um pronome também ajuda. Você, vós, ele, eu. Então toda vez que aparecer um pronome, aponte. Vou dar um exemplo aqui para você do Hamlet. Na página 23, ou ato 1, comecinho da cena 2, o rei Cláudio, ele está naquele momento em que ele está querendo fingir que está tudo normal. Ele se casou há pouco tempo com a Gertrudes, sendo que o irmão dele morreu, e ele está tentando lidar com esse estado, essa chateação, digamos assim, do Hamlet, e tentando parecer para a corte que está tudo bem. Então ele usa muitos pronomes aqui nessa fala inicial, e você pode usar essa dica do apontar por vós, nós, eles, nessa frase para tentar se colocar na posição de um rei que tenta se dirigir às pessoas que estão presentes na corte, tá
Então quer ver? Conquanto esteja fresca ainda a memória do traspasso de Hamlet, o irmão saudoso, e chorá-lo devêssemos, contraindo toda a corte em tristeza o sobressenho, tanto a razão se impõe à natureza que com sábia tristura o relembramos ao tempo em que pensamos em nós mesmos. Por isso, aqui era a nossa irmã e agora nossa rainha, a imperial herdeira deste reino guerreiro, com alegria, por bem dizermos, parcialmente frustra num dos olhos o choro, no outro o riso, ledos no funeral, triste na igreja, etc, etc. Óbvio, as peças elas não ficam assim, com os atores apontando toda hora. Essa técnica apenas ajuda a entender onde é que o personagem precisa chamar a atenção, ou clarear uma conversa, ou dividir opiniões, ou dar nome aos bois, né? Outra técnica que eu gosto é de parafrasear cada linha ou frase de um diálogo. Então, se você travar num verso, tente expressar aquela linha com suas próprias palavras. E depois você volta ao texto e lê o diálogo novamente, tendo em mente as intenções por trás das palavras que você dirá em voz alta. Exemplo, essa parte que eu adoro bastante. A primeira frase do Hamlet na peça, ele está respondendo o rei. O rei, depois de uma longa fala, ele vai chamar o Hamlet, dizendo, e agora, primo Hamlet, primo e filho. E o Hamlet, ele fala a parte, lembra? A parte para o público. Parente mais, querido muito menos. Veja, a peça chama Hamlet e essa é a primeira frase do Hamlet. Então, você imagina, a primeira vez que você está lendo, você olha e fala assim, que? Hamlet, primo e filho, parente mais, querido muito menos. Talvez você não pegue de cara o que ele está querendo dizer aqui. Mas conforme você vai entendendo, você vai percebendo que o Hamlet, ele quis dar uma respostinha atravessada para dizer assim, ó, não sou isso aí, para ele não é isso não. Eu me considero um parente, mas não alguém da sua estima. E você pode então pensar algo que signifique isso. Então assim, ó, eu, parente, Deus me livre. Ou então, a gente é parente porque não tem escolha, senão nem isso era. Aí você vai ler de volta a frase, né? Parente mais, querido muito menos. Enfim, esse é um exemplo, né? Fiz aqui de improviso, mas essa ideia de parafrasear, você põe uma intenção por trás daquelas palavras que você está lendo. E uma outra dica é a altura da fala, a entonação da fala e o ritmo da fala. O John Barton, ele costumava pedir isso aos autores no começo dos ensaios. Então você também pode variar a sua forma de ler as falas, né? E isso vale inclusive para os personagens mais chatos. O Jax, que é um personagem sorumbático em Como Gostais, não é porque ele é chato que ele tem que falar devagar e sonolento. Não, ele tem que falar com energia, mesmo sendo um melancólico. O teatro foi feito para manter uma plateia acordada por 3, 4 horas. Então, nem mesmo personagens pesados podem ser monótonos. E sobre esse assunto, eu deixei a dica de ouro para o final desse vídeo. Como é que você pode mudar a entonação de uma fala sem ficar forçado, falso, artificial? Bem, a entonação em si é apenas a superfície da fala. O que está por baixo de cada sentença é a intenção da fala. Não no sentido moral, filosófico, não precisa fazer uma análise de cada verso. É mais concreto, mais imediato. O que o personagem está querendo com aquela fala? Ele quer convencer? Ele quer fugir do assunto? Ele quer machucar outra pessoa? Ele quer ser amado? Ele quer ser admirado? É por isso que nós precisamos fazer mais de uma leitura. Na segunda ou na terceira leitura, você já tem uma noção dos rumos que a peça toma. E tem também uma noção das intenções dos personagens. Então, coloque essa intenção por baixo de cada frase. Você pode voltar atrás, ler em voz alta de outro jeito, testar, brincar. Veja a diferença disso aqui. Eu vou disfarçar a braveza. Depois daquela fala do parente mais, querido muito menos, o rei volta a perguntar: por que sempre o teu rosto com essas nuvens? Agora veja, é uma frase curta que ele está respondendo a uma não resposta do Hamlet. Lembra que o Hamlet ele respondeu para o público, não para o personagem. Então veja a diferença de essa mesma frase disfarçando uma braveza, porque sempre o teu rosto com essas nuvens, querendo repreender o Hamlet, comparado com uma versão mais afetuosa, como quem quer realmente abraçar o sobrinho. Por que sempre o teu rosto com essas nuvens?
querendo ganhar o afeto dele. Então, perceba, é a mesma frase, só que com uma intenção por trás diferente, você muda como que você faz a sua leitura. Quanto à questão de parecer artificial ou natural, lembra que no teatro uma palavra nunca pré-existe. O gênero dramático é um texto para parecer que tudo surge na hora, tudo é resposta do que veio antes. Tudo é uma ação, consequência da outra, inclusive os solilóquios e os apartes. Então, uma dica dos diretores para os próprios atores, veja só, é justamente treinar o texto, decorar o texto, para falar de uma forma com que as palavras pareçam que surgiram na mente do personagem ali na hora. Qualquer fala que soar premeditada, o público saca. Ajuste de expectativa, preparo para o texto, primeira leitura, segunda e terceira leitura com as técnicas ensinadas. Se você praticar, conta pra gente aqui embaixo o que mais funcionou, o que mais gostou, o que mais ajudou você a compreender o texto pela leitura. Aí tem outra coisa. Claro, eu não quis dar exemplos de todos os casos para não ficar muito longo o vídeo, né? Mas se você quiser explorar mais esse tema das dicas de leitura de texto dramático, comenta aqui embaixo qual é o texto da coleção do CLC que você gostaria de ver com essas técnicas aplicadas. Essas foram nossas dicas de leitura para textos dramáticos para o canal do Clube da Literatura Clássica. Compartilha com aquele seu amigo ou amiga que ama teatro e não sabia que era possível enriquecer a leitura sem precisar ver o espetáculo ao vivo. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até breve!